Olá, está começando mais um programa Três Poderes Sul. E hoje quem nos recebe aqui na casa é o presidente interino Fernando Krelin. Muito obrigada por nos receber hoje. Eu sei que o tempo está bem apertado. E primeiro o joinvilense assumiu o posto, né? Então, gente, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês, falando um pouquinho dessa missão, né, de ser deputado estadual, estar interinamente como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o primeiro joinvilense, a maior cidade de Santa Catarina, pela primeira vez na história, tem um presidente da Assembleia. Então, estou muito motivado, muito feliz, muito orgulhoso, mas também com uma responsabilidade imensa de seguir aí o trabalho feito pelo nosso presidente Júlio Garcia. E qual que é a importância de ser o primeiro joinvilense a assumir esse cargo? Então, Joinville é uma cidade que merece um protagonismo por ser a maior cidade de Santa Catarina, dos principais PIBs do estado. Os números da região norte de Santa Catarina são muito importantes para a economia do nosso estado, né? Para Santa Catarina ser essa potência em nível nacional. Então, esse protagonismo da maior cidade de Santa Catarina, tendo agora um presidente, mesmo que interinamente, é muito importante. Importante para a cidade, importante para a região, importante também para a minha vida como parlamentar, como agente público, né? Desde 2013 lá iniciei na minha vida pública como secretário de esportes e hoje assumindo um papel tão importante aqui em Santa Catarina, que é ser presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, o gabinete itinerante, podia falar um pouquinho para a gente? O gabinete itinerante eu faço desde o tempo que era vereador. Eu sempre entendi, e estando fora da política, eu enxergava os políticos muito distantes da sociedade e da comunidade. Então eu lancei aí o programa, o projeto Gabinete Itinerante, Gabinete nos Bairros, Gabinete Móvel, dando oportunidade de voz e vez para a comunidade. Então, ao invés da comunidade sair lá do seu município, lá de São Miguel do Oeste, extremo oeste catarinense, sair lá de Joinville e virem até Florianópolis, a ideia é a gente levar o nosso gabinete até os municípios, até os bairros lá da cidade de Joinville e fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade. Ao invés de trazer suas demandas aqui para a Assembleia Legislativa, aqui em Florianópolis, eles poderem conversar conosco no seu bairro, na sua região, próximo da sua casa. Então a minha ideia é de 15 em 15 dias eu crio e faço esse gabinete itinerante em diversos locais, onde a gente recebe diversas demandas, pedidos, melhorias para a cidade, melhorias para o bairro, ideias de projetos. Então deu muito certo e eu dou continuidade aí nos últimos anos ao gabinete móvel, que para mim aí é algo bacana, porque eu me sinto próximo das pessoas, bato papo com as pessoas, aprendo com elas e posso consigo estar muito próximo e aproximar essa relação de parlamento e sociedade. Porque hoje as pessoas têm uma visão que o político está acima de qualquer um. Que é nada, o político está igual a todo mundo e o gabinete móvel é para isso. Você é profissional do esporte e defende essa pauta aqui na casa. Como que é a aceitabilidade dos outros parlamentares em relação a isso? Então, minha primeira formação é profissional de educação física, depois fiz gestão pública, mas como profissional de educação física, fui atleta, fui dirigente esportivo e sempre senti na pele realmente as dificuldades de ser um atleta, não só em Santa Catarina, mas em nível nacional. O atleta tem dificuldades, as pessoas, às vezes, principalmente a classe política, acaba enaltecendo o esporte quando alguém ganha uma medalha para ir lá entregar a medalha e bater foto. Então fazer política pública é muito mais do que isso. Então quando eu vim aqui para o parlamento em 2019, comecei a bater muito na tecla do esporte. Esporte como ferramenta de mudança. Muito se fala em esporte, em saúde quando alguém está doente. Muito se fala em segurança pública quando alguém é assaltado. Mas poucas pessoas falam de prevenção. Então, quando eu vim para cá, eu vim nessa batida de prevenção, de esporte, e aí veio a pandemia. E no meio da pandemia a gente criou a essencialidade, um projeto de lei em nível catarinense, da essencialidade da atividade física e exercício físico. Esse projeto foi aprovado e ele se tornou referência nacional. Inclusive, mais 20 estados do país fizeram o mesmo projeto para colocar em seus estados e virou uma referência nacional. E com isso, o respeito dos outros parlamentares quanto ao esporte, quanto à importância do esporte só aumentou. Hoje nós temos uma comissão específica de esportes na casa, nós aumentamos o orçamento do esporte catarinense. Nos últimos tempos aí foram mais de 100 milhões de reais investidos em programa de iniciação desportiva, Bolsa Atleta Estadual. Então tudo aquilo que eu almejei, sonhei como atleta, sonhei como dirigente esportivo, quando cheguei aqui em 2019 comecei a bater na tecla. E agora esse sonho está se tornando realidade. As nossas crianças do desporto educacional, nosso paradesporto, nosso alto rendimento tem avançado muito aqui em Santa Catarina e se tornado o nosso estado uma referência nacional.
E você acha que o esporte aliado com a educação, porque é muito importante também, você acha que ele faz a diferença? Total, porque não existe fazer esporte sem a educação estar próxima. Porque todo atleta, se a gente fizer um levantamento assim, atleta tal foi campeão olímpico, pode fazer um levantamento. Ele foi descoberto na escola por um professor de educação física. Então não tem como a gente afastar educação e esporte. E principalmente o que eu defendo muito é a escola integral. E se ainda o Brasil não tem potencialidade, capacidade de escola integral, eu defendo que a gente tenha contraturno escolar. E o contraturno escolar daí é o seguinte: estuda pela manhã, contraturno de atividades esportivas à tarde. A gente faz com que a criança tenha atividade o dia inteiro. Porque hoje o caminho do mal está muito fácil, né? Tem muita gente querendo levar nossos filhos para o caminho do mal. A criminalidade tem aumentado, as drogas têm aumentado. E quando a gente dá oportunidade, opção, prazer para essa criançada através do esporte, a gente muda o caminho dela. Existem dois caminhos na vida, do bem e do mal, do mais ou menos não existe. Se ela for para o caminho do mal, é muito difícil buscá-la de volta. No caminho do bem, que é o contraturno escolar, que é o desporto educacional, que é a educação linkada com o esporte, eu tenho certeza que a gente vai transformar vidas, gerações, famílias, e é isso que eu defendo e é isso que eu acredito. Por isso que eu falo tanto de esporte. E é uma questão social também, porque daí eles entrosam, conversam com outras crianças da mesma idade, outros jovens da mesma idade, então também tem essa questão da sociabilidade, né? O que mais legal é que no esporte não existe classe social, não existe cor, não existe raça, todo mundo é igual. No esporte não tem discriminação, todo mundo é igual. O filho do rico joga com o filho do pobre, e às vezes o filho do pobre se destaca mais que do rico, ele vira referência para o filho do rico. Então é muito bacana porque todo mundo é igual. E é isso que eu defendo, que no esporte a gente possa dar essa oportunidade para que todas as pessoas. Na vida pessoal, muitas vezes aquele menino tem um tênis melhor, tem uma roupa melhor, e ele acaba criando assim um afastamento de gerações, de crianças, de idades. No esporte não, no esporte está todo mundo ali, todo mundo com o mesmo objetivo, que é a vitória, que é a conquista. Mesmo e se não ganhar, eles vão o mesmo uniforme, é tudo igual. Então é isso que a gente tem que defender e que o poder público invista cada vez mais no esporte. Não invista apenas em melhorias pontuais, invista em qualidade dos espaços esportivos, invista em equipamentos esportivos de qualidade, invista em capacitação de técnicos e invista nos atletas em potencial. E mesmo aqueles que não forem atletas em potencial, que não forem atletas de seleção, um dia eles se tornarão cidadãos do bem através do esporte. Então, qualquer governo e qualquer país de primeiro mundo que investe no esporte, os resultados são satisfatórios e são muito importantes. Eu tenho visitado vários países, eu tenho conhecido vários países que eles investem no esporte como uma ferramenta de mudança para a sociedade no todo. Então, a questão social tem muita importância e ela é muito valorizada e ela cresce muito quando se investe no esporte. Mudando um pouquinho de assunto, você começou a sua carreira em 2016. Como é que foi esse começo? Então, em 2013 eu fui secretário de esportes lá da minha cidade, Joinville. Em 2016 eu fui candidato a vereador e me tornei o vereador mais votado da história do meu partido em Santa Catarina, mais votado da história de Joinville. Fiz 10.523 votos para vereador. Já em 2017, presidente da Câmara, 2 anos como presidente da Câmara, e aí veio toda essa jornada muito rápida na minha vida, de vereador, mais votado, presidente da Câmara, e já em 2018 eleito deputado estadual. Então, inclusive, agora em 2022, reeleito com 10 mil votos a mais do que na primeira eleição em 2018. Então, foi tudo muito rápido e eu abraço essa causa com unhas e dentes, eu defendo, eu valorizo muito cada segundo do meu mandato, porque as pessoas que te colocam aqui são as mesmas que te tiram depois se você não trabalhar corretamente. Por isso que eu prezo muito por um trabalho bem feito, por um trabalho de respostas para a sociedade e um trabalho de resultados. Né? Porque se nós não tivermos apenas discurso, não adianta de nada, nós temos que ter resultados e é o que a população espera da gente. E você está na casa desde 2019. E como que foi esse decorrer? Qual a experiência que você adquiriu? Não, primeiro que eu cheguei aqui em 2019... e realmente o parlamento catarinense é um parlamento de muita qualidade, né? Os parlamentares que aqui estão, muitos já passaram por prefeituras, já foram prefeitos nos seus municípios, muitos foram vereadores, muitos com experiência. Então eu cheguei aqui com uma experiência legislativa de apenas 2 anos, como presidente da Câmara de Joinville, como vereador na minha cidade, como parlamentar. E aí chegando aqui, em primeiro momento, se você não se impor, às vezes as pessoas elas não te valorizam, não te respeitam tanto. Não que eles desrespeitam, mas
já tem as pessoas com mais experiência, eles acabam entrando na fila em primeiro lugar e tu vai ficando. Então eu comecei a falar muito sobre a minha cidade, que é Joinville. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e eu comecei a me impor por isso, ó. Joinville precisa ser respeitado, eu estou aqui representando 700 mil habitantes. E comecei através do relacionamento, estando junto com os parlamentares, depois fui líder de bancada aqui dentro, e eu tive a oportunidade desde 2019, no primeiro mandato, fazer parte de importantes comissões, presidi a Comissão de Relações Internacionais, uma comissão importante, e do Mercosul também, onde faz todas as relações do parlamento, institucionais, com o país do Mercosul e países de outros lugares, né, outros continentes. E ali me deu bastante bagagem. Depois fiz uma batalha grande para que a gente pudesse ter a comissão de esportes aqui na Assembleia, do qual eu fui presidente também. Fiz parte da comissão de educação, comissão de finanças, comissões muito importantes aqui na casa. E agora no segundo mandato, comecei a construir já no primeiro mandato, e no segundo mandato veio essa oportunidade de ser vice-presidente da casa. Então surgiu um dos parlamentares mais jovens aqui da casa e já com essa oportunidade de ser vice-presidente da casa. Agradeço aos meus pares pela oportunidade que me deram, pela confiança, porque quando você chega numa posição como essa, tu tem que ter a confiança dos outros. Com certeza. Então a minha votação foi por unanimidade no dia 1º de fevereiro, quando a gente tomou posse, e eu estou muito feliz de já no segundo mandato assumir um papel tão importante, né? E agora, imagina só, assumir interinamente, mesmo que interinamente, mas assumir a presidência do parlamento. Então, estou super contente, super motivado, como eu disse anteriormente, com uma responsabilidade enorme, mas foi tudo muito rápido na minha vida. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho, pela oportunidade que eu tive de ter uma boa relação com meus amigos parlamentares e me derem essa oportunidade de ser vice-presidente da casa. Você falou que Santa Catarina é destaque no esporte. Explica pra gente. Então, Santa Catarina, por onde a gente vai, tem atletas de alto nível, e esses atletas muitas vezes com muitas dificuldades. Atletas que treinam em quadra onde chove dentro, piso irregular, às vezes não tem uma sapatilha para treinar no atletismo, e eles chegam lá em competições nacionais e internacionais e se destacam. Então realmente eu estive há poucos dias na China e comecei a conhecer um pouco mais do desenvolvimento do esporte da Ásia. Já tinha conhecido da Coreia, de outros países como os Estados Unidos, mas conheci da China porque a China é uma potência olímpica. E eu comecei a verificar de que forma eles tornam esse atleta uma potência olímpica. É porque lá na escola eles fazem um trabalho desde a iniciação. E eles têm toda uma estrutura gigantesca para formar esse atleta. Chega no Brasil, às vezes ele está na escola, não tem nem quadra coberta na sua escola. Então olha a dificuldade. Então quando um atleta brasileiro chega em alto nível, realmente esse cara é um super-herói. Ele é um super-herói. Porque ele está ganhando de pessoas que tiveram uma estrutura muito maior que a deles, pessoas que tiveram uma condição muito melhor que a deles, e eles se superaram. Então, e Santa Catarina é isso. Hoje nós somos destaques nacionais e internacionais no paradesporto, nós somos destaques em diversas modalidades esportivas, tem diversos atletas na última Olimpíada catarinense que participaram, tem atletas de alto nível no esporte educacional, é uma referência total Santa Catarina. As competições como Jogos Escolares Brasileiros, Santa Catarina se destaca. Então, muito se dá pela política pública feita aqui no estado e que tem avançado nesses últimos 5 anos. E tem alguns campeonatos aqui em Santa Catarina que são triagem para levar para fora, né? O GESC, que é os Jogos Escolares de Santa Catarina, é uma grande referência nacional. É um campeonato que cria aí, tem uma formatação de desporto educacional, mas já linkada com alto rendimento, que dá essa possibilidade do atleta campeão aqui disputar uma competição nacional, com subsídios, com incentivos do governo do estado. Nós temos a OLESC, que é a Olimpíada Estudantil, nós temos os Joguinhos Abertos de Santa Catarina e depois, em alto nível, os Jogos Abertos. Mas as categorias de base são muito bem atendidas aqui no estado. O que a gente pede, defende e briga para que tenha mais orçamento, que os municípios possam ter mais orçamento para o esporte, para investir nas categorias de base. Né? Não existe qualidade sem quantidade. Nós temos que ter mais pessoas praticando o esporte para daí a gente tirar a qualidade. E tem também a questão da inclusão, porque tem o Paragesc também, né? O Paragesc é uma competição, para quem conhece o Paragesc, uma das competições que eu tenho o maior amor aí é o Paragesc, porque só de você verificar aquela pessoa no Paragesc que passou por um momento difícil na vida, uma pessoa que é amputada, que perdeu uma perna num acidente e daqui a pouco ela se reencontra através do esporte, de uma modalidade esportiva, e se torna referência para crianças, para jovens,
No esporte, mesmo com toda a dificuldade, realmente é a inclusão, essa inclusão que a gente acredita, essa é a verdadeira inclusão. Aquela que inclui a pessoa, mas também serve de espelho para outras, que muitas vezes estão lá em casa, os pais estão lá com um filho deficiente, meu Deus, e agora, meu filho, o que vai ser? Cara, vem para o esporte. Tem espaço para deficiente intelectual, tem espaço para deficiente auditivo, deficiente físico, deficiente visual. Então, os 4 segmentos da deficiência, o esporte ele absorve. E o que falta em Santa Catarina na questão do esporte? Falta o orçamento aumentar, né? Cada vez mais, nós que somos do esporte, a gente vê, só para você ter uma ideia, em nível nacional, o Ministério da Saúde investe 98%, 99% do orçamento em doença e não em saúde. Porque doença é uma coisa, mas quando a gente investe em saúde é prevenção, saúde primária. E o esporte tem que ser também visto dessa forma, como prevenção. Então, aquele recurso da segurança pública, o recurso da saúde, ele também tem que estar, talvez não no índice de igualdade, porque a gente entende as esferas, mas ele tem que ser um aporte maior para o esporte. Porque se a gente investir mais no esporte, eu tenho certeza total que um número menor de criminalidade nós teremos daqui por diante. Porque essas crianças que infelizmente a gente perde para o mundo do tráfico, o mundo das drogas, elas não entrarão nas drogas. Então falta mais investimento. Só que isso a gente tem melhorado, aqui em Santa Catarina já é uma referência, a gente já é um exemplo para o Brasil, mas nós que somos do esporte, a gente sempre quer mais. Além do esporte, você defende também outras pautas. Pode falar um pouquinho sobre elas? Defendo a causa da pessoa com deficiência, principalmente crianças neurodivergentes, não apenas crianças, mas pessoas neurodivergentes. A questão do autismo tem crescido muito. Uma questão que tem crescido e poucas pessoas dão atenção, e eu criei uma frente parlamentar, é das altas habilidades. Tem muita criança com altas habilidades, com superdotação, e que elas sofrem muito na escola, porque elas estão num nível maior na escola, mas elas acabam sendo identificadas de forma errônea, de forma errada. Elas acabam sendo excluídas por terem alta capacidade. E ao invés da escola poder colocar ela num grau acima, ou assim por diante. Então eu criei uma frente parlamentar para a gente discutir e debater esse tema aqui em Santa Catarina. Defendo a questão da infraestrutura. Não existe o desenvolvimento de um estado, de um município, sem investimento em infraestrutura. Então isso eu defendo demais, eu brigo por essa causa. Todas as pessoas querem sair do pó e da lama, né? Aquela pessoa que mora numa rua de estrada de chão, que não pode botar uma roupinha no varal, ela quer sair do pó e da lama. Isso é dignidade, isso é melhoria, isso é saúde pública. Então defendo muito a infraestrutura, defendo a questão da segurança pública, principalmente o avanço da tecnologia na segurança pública. Como professor, a educação. É inadmissível uma criança ter tecnologia em casa, estar no celular em casa, chega na escola, é totalmente analógico a escola. A tecnologia tem que entrar na sala de aula, tem que entrar na escola. Ao invés de quadro negro, a lousa digital tem que estar presente. Tudo está muito rápido. As crianças estão muito rápidas. E se chegar na escola, não tiver prazer, não tiver tecnologia, ela acaba não tendo mais o interesse pela escola. E aí acaba existindo a evasão escolar. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Hoje nos municípios o ensino fundamental ele é muito forte, mas chega em nível de ensino médio, quando a criança ali está com 14 e vai para o ensino médio, acaba tendo uma evasão escolar. Muitos, porque os pais não participam ativamente da vida dos filhos, muitos com dificuldades financeiras em casa têm que sair da escola para trabalhar. Olha a dificuldade, existe isso em Santa Catarina. E muitos pela falta de prazer de estar na escola, os pais não dão bola, o menino vai lá e desiste. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente quer uma sociedade melhor para todos, tudo começa pela educação. Nesse caso de muitos que não têm vontade de estar na escola, você acha que na pandemia isso influenciou muito? A pandemia A pandemia nos mudou, né? Mudou toda uma sociedade. Então influenciou sim. Muitas pessoas começaram a ver que de forma remota elas conseguem aprender e não só na escola. Mas a gente tem que botar um ponto final nisso e dizer assim, a escola, o lugar de criança, o lugar de adolescente é na escola. Eles precisam estar ali. Eles precisam estar informados. Nós precisamos ter, além da educação tradicional, educação básica, nós precisamos ter cursos profissionalizantes. Hoje falta muita mão de obra qualificada no mercado de trabalho. A gente forma engenheiro, mas a gente não forma um técnico para trabalhar numa máquina. Então nós temos que ter mão de obra qualificada, ensino técnico, e hoje eu sou um defensor disso, que a educação ela seja profissionalizante também,
para que a criança saia dali, o adolescente saia dali e já saia focado no mercado de trabalho. Então, concomitante com o ensino médio. O ensino médio e ter também o ensino... o técnico. Além do ensino técnico, além do ensino médio, nós temos aí, agora o Estado tem avançado nisso, de comprar vagas, contratar vagas em cursos profissionalizantes. Nós temos o Sistema S, nós temos lá na minha cidade, Joinville, a Escola Técnica Tupi, que formou grandes engenheiros aí, em nível estadual, em nível nacional, engenheiros de grandes multinacionais passaram por lá. O Estado está pegando, colocando o aluno no ensino médio pela manhã e à tarde comprando vaga no ensino profissionalizante. É um ensino integral e a criança sai de lá, o adolescente sai de lá com uma formação para a vida. Então, é isso que dá certo. Esse é o Estado que dá certo, essa é a sociedade que dá certo, através da educação. E para finalizar, eu gostaria de saber os seus planos futuros. Então, meu coração, minha mente estão cheios de planos, mas é o propósito de Papai do Céu que vai me guiar, né? A princípio, no ano que vem, nós temos aí uma eleição, 2026. Hoje irei me colocar à disposição para uma reeleição, possivelmente a deputado estadual. Lógico que a vida da gente, tudo muda muito rápido, né? Mas hoje eu estou muito focado de terminar meu mandato bem e, se a comunidade entender, se a sociedade entender, ter mais um mandato de deputado estadual. Então, esse é meu foco agora. Só que é cíclico, às vezes uma coisa pode mudar, o cenário pode mudar, pode vir outra oportunidade, pode simplesmente, não, agora parei, minha missão foi cumprida no Parlamento Catarinense, mas a ideia principal é ir para uma reeleição de deputado estadual. Muito obrigada por nos receber, com essa agenda mais apertada agora como presidente interino. Nós ficamos muito felizes por essa conversa e o Três Poderes vai ficando por aqui. Mas fica ligado que já já voltamos com mais bastidores de Quem Decide.